Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo certo com vocês? Espero que todos vocês aí estejam bem na casa de vocês, certo? Ó, antes de começar o tema da aula de hoje, eu vou revisar um pouco do que a gente já trabalhou nas aulas anteriores, certo? Até agora a gente já estudou o capítulo 1, intitulado de Máquinas e Trabalho, certo? Onde eu falei para vocês o conceito de máquinas e o conceito de trabalho. Aonde trabalho é quando existe força e deslocamento, e máquina é qualquer equipamento que vai facilitar a atividade humana, certo? E aí eu dividi para vocês em dois tipos de máquinas: máquinas simples e máquinas complexas. Aonde máquinas simples geralmente são feitas de um equipamento só, já máquinas complexas são feitas de mais de um equipamento, como bicicleta, carro, etc, certo? E também falei para vocês sobre a alavanca, onde ela existe com duas estruturas: o fulcro ou base e o objeto rígido ou haste, certo? E existem três tipos de alavancas: as interfixas, interpotentes e interresistentes. Depois falamos sobre roldonas ou pólios, onde eu apreciei para vocês que roldonas ou pólios visam facilitar o levantamento de peso, são feitos a partir de um disco rígido que possui um canal onde vai se passar as cordas, certo? E existem dois tipos: as fixas, onde esse disco rígido é colocado na parede, ou as móveis, onde a corda em si é botada na parede, que é muito usado, por exemplo, em academias, certo? Depois nós começamos a estudar o capítulo 2 sobre calor e temperatura. Falei para vocês que termologia vai ser a área das ciências que vai estudar os fenômenos de calor, transmissão, dilatação, calor e temperatura, certo? Falei para vocês o que significa a temperatura, que vai ser o grau de agitação das moléculas, e que existem três formas, três medidas de nós medirmos essa temperatura, a partir do grau Celsius, Fahrenheit e Kelvin, certo? Falei para vocês sobre calor, onde a energia térmica, que é a energia térmica em trânsito, e sempre vai fluir do mais quente para o mais frio. E o calor vai existir em todos os lugares. Todo o planeta está sempre trocando energia do mais quente para o mais frio, certo? Falei para vocês sobre as três formas de transmissão de calor, a partir da condução térmica, convecção e radiação térmica, certo? Depois nós falamos sobre a dilatação, que também existe de três formas: dilatação linear, superficial e volumétrica. E ainda existe um quarto tipo, que é a contração térmica. A dilatação é o aumento dos corpos a partir da exposição do calor, e a contração é a diminuição do espaço dos corpos a partir do frio, certo? Apresentei para vocês as características e como funciona a garrafa térmica, onde ela existe em três partes: a tampa, o vácuo e o líquido. Falei até para vocês o seguinte: para dizer a mãe, o pai ou o responsável por vocês, que não é para botar o líquido da tampa, o líquido, no caso o café, geralmente, até a tampa, certo? Porque aí eu vou estar transmitindo o calor do café para a tampa. O correto é nós deixarmos um espaço entre o líquido e a tampa, certo? Falei para vocês que a tampa ela impede a condução, o vácuo vai impedir a convecção, certo? E o espelho ou vidro que existe dentro dessas garrafas térmicas impede a irradiação. Apresentei também para vocês a combustão, que é feita a partir de dois princípios: combustível e comburente, e também os biocombustíveis, como biocombustível etanol, biodiesel e biogás, certo? Depois, nós estudamos o capítulo 3 sobre Terra e Universo. Falamos sobre a Pangeia, a deriva continental, falamos sobre o surgimento do planeta Terra, como existia a Pangeia, e a partir da teoria da deriva continental feita por Wegener, ela foi se espalhando por todo o planeta. Falamos sobre as placas tectônicas, os três tipos de placas tectônicas: as placas divergentes, convergentes e transformantes. Divergentes se separam, convergentes se unem, e a partir das placas convergentes é possível se formar montanhas, vulcões, etc. E as placas transformantes, que é uma do lado da outra, certo? Falei sobre os fenômenos: terremoto, tsunami, vulcão, certo?
e outros fenômenos menores, como furacões, tornados, etc. Depois nós passamos um tempo aí resolvendo questões e, na última aula, nós demos início ao capítulo 4, das páginas 56, 57, 58, 59 e 60, onde nós falamos sobre atmosfera e saúde do planeta, aqui no capítulo 4. Vimos o que é a atmosfera. A atmosfera são todos os gases que envolvem o planeta e eles ficam fixos na Terra através da atração gravitacional, certo? Eu falei para vocês, o gás mais abundante é o gás nitrogênio, que é o gás que está em maior quantidade na atmosfera, e ele vai formar o nosso material genético, e nós captamos o nitrogênio pela respiração. Nós não captamos o nitrogênio pela respiração. Mesmo o nitrogênio estando na atmosfera, nós não captamos ele pela respiração, e sim pela alimentação. Eu expliquei aqui para vocês, certo? Como o gás nitrogênio presente no ar vai parar na alimentação, certo? Depois nós vimos um pouco sobre o oxigênio, que é o segundo gás mais abundante na atmosfera, forma 21%. E apresentei para vocês a diferença entre seres aeróbicos, que dependem de oxigênio, e seres anaeróbicos, que não dependem de oxigênio, certo? O gás carbônico vai estar presente em pouca quantidade na atmosfera e também é usado muito na fotossíntese, certo? E nós colocamos para fora durante a respiração, oxigênio para dentro e gás carbônico para fora, certo? Depois nós falamos um pouco sobre o efeito estufa, sobre o vapor de água, sobre os gases nobres, onde eu apresentei os 7 tipos de gases nobres: neônio, xenônio, criptônio, randônio, argônio. E falei um pouco sobre o ozônio, certo? Na aula passada eu passei uma atividade para vocês com 5 perguntas. E na aula de hoje, no final da aula, nós vamos responder algumas perguntas do livro e eu vou passar mais 5 perguntas para vocês, certo? São perguntas fáceis, a maioria tem de 3 a 5 linhas. Aí vocês respondem e me mandam foto, certo? Na aula de hoje, aqui na primeira parte, nós vamos estudar as páginas 61 e 62. Essa aula, nós vamos responder 2 perguntas. A qualidade do ar influencia a saúde? Essa é a primeira pergunta, eu vou botar aqui. Pergunta 1, que nós vamos responder durante a aula. E a pergunta 2, a ação humana interfere na saúde? São 2 perguntinhas aqui, não é para vocês responderem, nós vamos responder juntos, certo? No final da aula. Estamos aqui na aula, na parte 2, sobre a atmosfera e saúde do planeta, certo? E nós vamos começar falando um pouco sobre as funções do ar, certo? O ar possui algumas funções. A primeira função é a retenção de calor.
o ar vai possuir três funções principais, certo? Nós vamos ter a retenção do calor, a manutenção de condições climáticas e o transporte de substâncias, certo? Como é que funciona cada um delas? A retenção do calor, quando o ar, como nós vimos na aula sobre a atmosfera, ele possui água na forma de vapor. E essa água serve para absorver o calor emitido pelo Sol e por outras fontes de calor existentes no ambiente. O ar também é responsável por transportar substâncias, certo? Como, por exemplo, a água. A água, quando ela é evaporada nos mares e rios, ela vai para as nuvens, certo? E esse ir para as nuvens, formar as nuvens, é através do ar existente no ambiente, certo? O ar também é responsável pela manutenção das condições climáticas, certo? Nós vamos ter também as interferências humanas frente a esses problemas. Como o ser humano, ele vai prejudicar esse ambiente. Desmatamento. O ser humano vai interferir na lógica da natureza a partir de várias situações. O primeiro deles é o desmatamento, certo? Lembrando que é importante vocês copiarem isso aqui, certo? O primeiro deles é o desmatamento. Muitas vezes ocorrem situações onde as pessoas querem destruir toda a plantação, todas as árvores existentes em um local. Com que objetivo? Imagine aí uma região cheia de árvores, certo? E essa região, ela é feita para a natureza, certo? Ou seja, ela tem animais, tem plantas, tem seres vivos que dependem daquele local. E nós, seres humanos, queremos mais espaço. Para quê? Para a criação de gado, vacas principalmente, para a plantação de soja, para a plantação de banana e dentre várias outras coisas. Nós queremos mais espaço para plantar mais, certo? Além dos espaços que nós já temos nas fazendas, nas regiões de agricultura, nós queremos mais espaço. E, às vezes, os seres humanos querem desmatar aquela região, certo? Mesmo não tendo necessidade nenhuma, eles vão lá e destroem todas as árvores, certo? Isso é uma ação a partir da interferência humana que visa prejudicar, que vai prejudicar a natureza. O segundo exemplo aqui, o uso de combustíveis fósseis. Quais são os combustíveis fósseis? Vou deixar aqui para vocês nunca mais esquecer.
Bom, o que são os combustíveis fósseis? Aqui é uma coisa muito importante para vocês saberem quem são. Os combustíveis fósseis são feitos da seguinte forma: plantas, animaizinhos que viveram há milhões e milhões de anos atrás morrem e eles morrem, milhões deles morrem e formam uma camada, certo? A matéria-prima que formou eles, depois de milhões e milhões de anos, se transforma em um líquido. Esse líquido é chamado de petróleo, que é um exemplo de combustível fóssil. A palavra fóssil é tudo que é antigo, que viveu milhões de anos atrás, que já está extinto, certo? Então, petróleo, carvão mineral e o gás natural são feitos a partir de animais e plantas que morreram há milhões de anos atrás. E qual é o problema desses combustíveis? Ele tem dois principais problemas. O primeiro problema é que nós dependemos atualmente muito deles, né, dos três. E eles são recursos finitos, ou seja, tendem a acabar, porque nós consumimos mais do que a natureza consegue produzir, já que são necessários milhões de anos para poder eles serem produzidos, certo? E o segundo problema é que quando eles são utilizados, eles vão poluir o ar, principalmente a atmosfera, certo? Emitindo gases tóxicos que vão prejudicar o que a gente viu na aula passada, que a gente chamou de camada de ozônio, certo? Produção de resíduos é outra forma de interferência humana. O que são resíduos? Aqui, outra palavra importante. Resíduos são todo o resto que é gerado a partir de algum processo. Por exemplo, quando a gente vai cozinhar, a gente descasca os alimentos e muitas pessoas jogam fora, mas vocês podem colocar no chão e tal, e fazer uma plantação, usar como adubo. Mas muitas pessoas ainda jogam fora esses resíduos, certo? Resíduo é um sinônimo para lixo, certo? Queimadas também são feitas amplamente aqui no Brasil e tem inúmeros prejuízos, porque vão estar gerando gases poluentes na atmosfera, certo? E nós vamos ter hoje, a partir da interferência humana, nós vamos ter os problemas gerados, certo?
Os problemas gerados são os seguintes. O primeiro problema gerado é o efeito estufa. Muito famoso aí, muito falado em jornais e vários locais. Nós vamos rever um pouco sobre o efeito estufa e suas consequências, certo? Efeito estufa natural. Naturalmente, a camada de ozônio ela faz com que os raios solares sejam refletidos, certo? E quando ele é intensificado, além de ser passado mais raios solares, esses raios, além de refletirem e serem expulsos, como vocês estão vendo aqui, em pequena quantidade, eles voltam em maior quantidade, certo? Só que eles ficam presos, fazendo com que, tá vendo aqui? Eles ficam presos, fazendo com que a Terra fique mais quente, ou seja, a temperatura aumenta, certo? Deixa eu fazer. E aumenta, a temperatura aumenta, certo? Por quê? Vocês lembram que eu falei para vocês que os corpos, quando a gente fala sobre calor, tendem a ter um equilíbrio térmico? Aqui é como se nós estivéssemos impedindo com que esse equilíbrio térmico acontecesse, certo? Beleza? O segundo efeito estufa que tem relação direta com a destruição da camada de ozônio, certo? Então, nós podemos relacionar esses dois pontos aqui. Chuva ácida. O que é a chuva ácida? Nós temos a emissão de gases poluentes na atmosfera, certo? Como gás carbônico, ácido sulfúrico, entre outros, que são emitidos na forma de gás pela atmosfera, certo? E quando se chove, esses gases, quando a água é condensada, eles são jogados para a Terra novamente, juntamente com a água, certo? Só que essa água está ácida, por isso que o nome é chuva ácida. E coisas ácidas muitas vezes são corrosivas e vão destruir aqui, vocês estão vendo que aqui está matando as plantas e os animais, certo? Que é outro exemplo aqui de chuva ácida. A emissão de gases poluentes vai para a atmosfera e faz com que plantas e animais e algumas estruturas dos seres humanos, como estátuas, casas, por exemplo, sejam destruídas, certo? Inversão térmica. A inversão térmica é quando a gente tem um fluxo normal de ar, certo? O ar mais frio sempre tende a subir e o ar mais quente, me desculpem, o ar quente ele está embaixo, mas ele vai subir, certo? Como eu falei na aula, o ar quente está embaixo, mas ele tende a subir, certo? E o ar frio vai tender a descer. Na inversão térmica, é como se nós não tivéssemos esse processo. E no chão, ao invés de ocorrer essa inversão, ar frio e ar quente, o ar frio sempre vai estar embaixo e o ar quente sempre vai estar em cima. Porque aqui há um impedimento que ocorra essa transformação, essa convecção, certo? Então, as regiões das cidades tendem a aumentar sua temperatura em até 10 graus. Por exemplo, se aqui, em regiões abertas,
está na temperatura de 25 graus, em regiões do centro da cidade vão estar em temperaturas de 35 graus. Certo? Nós vamos ter também a formação de smog, que aconteceu já algumas vezes aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. O que é o smog? O smog é como se fosse a junção de toda a poluição gerada por indústrias, etc., fizesse com que todo o céu ficasse como se tivesse várias nuvens negras acima do céu, certo? Aconteceu aqui no Brasil, acredito que 2 ou 3 vezes, mas na região como na Europa, etc., Estados Unidos, já aconteceu diversas vezes. Bom, essa aqui foi a primeira parte da aula, certo? Agora nós vamos para a segunda parte, estudando outro tópico, que é o tópico sobre ar e saúde. Bom, segunda parte aqui dessa aula, o ar pode ser ele pode ser, certo? Se nós não fizermos nada a respeito, um veículo, ou seja, um local onde vai ocorrer a transmissão de várias doenças, certo? Quais são essas doenças? Nós temos inúmeras. Temos a gripe, temos o resfriado, temos a pneumonia, temos a tuberculose, meningite e as famosas IT, né? Temos a bronquite junto com a rinite e sinusite, certo? Nós vamos falar sobre cada uma delas, certo? A gripe e o resfriado todo mundo conhece, certo? A gripe é causada principalmente pelo vírus chamado de vírus da influenza. E os seus sintomas são febre alta, tosse seca, dor de cabeça na garganta e dor no corpo. E ao resfriado, ele é principalmente acometido pelo vírus chamado rinovírus, certo? A gente vai estudar sobre os vírus mais no final do ano. Ele é como se fosse um resfriado mais leve e geralmente ele causa coceira na região da garganta, dor na garganta e tosse, certo? E a pneumonia é a inflamação aqui dos pneumos do pulmão. Temos a tuberculose, que é uma gravação disso, a meningite, que é a inflamação na região da cabeça, e bronquite, rinite e sinusite, que são inflamações aqui na região dos brônquios, que é aqui, rinite aqui na região do nariz, e sinusite são na região interna da cabeça, certo? Então, gente, na aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.